E aí, Nerdgeeks, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Galera, é o seguinte, ó, hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente. Vou falar sobre o poder de compra americano com o poder de compra brasileiro. Tá, então a galerinha que adora converter real em dólar, dólar em real, né? E não entende muito isso. É que tem essa galerinha aí que fala que é a mesma coisa, que não sei o que, né? De custo disso, custo daquilo, mas é a mesma coisa. Não, não é. Pra vocês terem uma ideia, se a gente for falar sobre poder de compra, existe uma diferença gritante em relação a isso, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, vamos falar sobre o salário mínimo americano e o salário mínimo brasileiro, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, sobre o salário mínimo americano, deixa eu umas anotações aqui só para não esquecer, tá? Deixando isso bem claro. O salário mínimo americano está em torno de 1.160 dólares por mês, tá? Isso eu estou falando de um salário mínimo americano. Se a gente for fazer essa conversão de 1.600 dólares, ou 1.160 dólares, dá em torno de 6 mil reais, 6.012 reais e 51 centavos. 6 mil reais convertidos, tá? E o salário mínimo brasileiro está em torno de 1.600 reais. Se a gente for converter isso, dá em torno de 312 dólares e 74 centavos. Só para vocês terem uma ideia da questão de trabalho, o americano ele precisaria trabalhar em torno de 5 dias e meio só para faturar esses 300 dólares. Tá? Tô falando de uma média, tá, galera? Não tô falando o número exato em relação à quantidade de valores, tá? Dá em torno de 5 dias e meio, dá em torno de 340 dólares, mais ou menos quase, tá? Ou mais ou menos aí próximo disso, tá? Então, assim, o americano precisa trabalhar 5 dias e meio para faturar o nosso salário mínimo. Tá? O nosso salário mínimo, 5 dias e meio eles precisam trabalhar, tá? E fora que a gente vai falar sobre poder de compra, tá bom, galera? Então a galerinha que adora só fazer conversão, que é a galera mais que se acha inteligente, né? E eu não tô aqui querendo elogiar americano pra falar mal de brasileiro, ou falar bem de brasileiro pra falar mal de americano. Não tô falando isso aqui não, tá? Eu tô falando sobre poder de compra, tá bom, galera? Eu tô fazendo uma comparação. Eu não tô aqui criticando direita, não tô criticando esquerda, não tô criticando Donald Trump, não tô criticando Lula, não tô criticando Bolsonaro, não tô criticando ninguém. Aqui é sobre, o vídeo é sobre sobre o poder de compra, tá bom? Então não me venha com esse negócio de politicagem aqui, que não é sobre isso, tá bom? O vídeo não é sobre política. É sobre o quanto o brasileiro consegue gastar e quanto o americano consegue gastar com o salário mínimo de cada país, tá bom? Então não adianta vir aqui falar sobre esquerda, direita, direita, esquerda, que não é, o vídeo não é sobre isso, tá bom? O vídeo é sobre o poder de compra, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui do poder de compra, só para vocês terem uma ideia. Hoje, dia 2 de março de 2026, tá? Eu já até marquei aqui no papel, um dólar está custando R$ 5,18, tá? Então deixando isso bem claro aqui no vídeo. Tá? Então os números que eu falar aqui pode ser algo próximo disso, tá? Então não é exato não, tá? Não é, mas também não é aquela coisa, ai meu Deus, tem uma diferença, não, calma. Vamos lá. Galera, é o seguinte, ó. Então aqui, ó, se eu tenho o meu gasto de filamento, deixa eu só afastar um pouquinho a câmera aqui para vocês verem mais aqui. Um filamento como esse aqui, tá? De uma empresa que eu compro, ele me custa R$ 80. R$ 80, tá? Se a gente for converter em dólar, dá em torno de 15 dólares e 43 centavos atualmente, tá bom? Então a galerinha que adora converter, tá? Um filamento como esse aqui americano custa 12 dólares e 99 centavos. Aí você fala assim, ah, tá dando mesmo, você tá comprando um filamento, certo? Não, calma, eu vou chegar nessa conta, tá bom? Isso aqui é um PLA básico, e eu tô falando de um PLA básico americano de uma marca muito boa lá. Não que aqui não seja, tá, galera? Tô falando lá de uma marca que é extremamente cara. Uma marca cara lá, base de PLA básico, é em torno de 12 dólares e 99 centavos. Eu não tô falando de uma empresa pequenininha lá, tô falando de uma empresa grande. Então pode ser que o filamento lá seja mais barato ainda, né? Se eles forem comprar de uma outra empresa, né? Eu peguei o exemplo da Bambulab, né? Da Bambulab lá, é em torno de 12 dólares e 99 centavos o PLA básico. Tá? Então tem filamento lá de 13,99, 14,99, 15,99, né? Então você tem que pensar nisso aí também, tá? E mesmo assim, ó, se a gente for fazer a conversão, né, em torno de 12 dólares e 99 centavos, se ele for gastar R$ 80, lá você consegue comprar um filamento até um pouco mais barato, ou mais caro, perdão.
da conversão, né, dá em torno de 15 dólares. Lá um filamento mais caro, 14 dólares e 99 centavos. Um filamento até melhor do que o PLA básico, tá? Então já começa por aí. Então a galerinha que adora converter, né, então um PLA básico desse aqui, eu consigo comprar um PLA lá melhor ainda, né, além do básico. Tá? Um PLA+, PLA Speed, PLA, entre outros tipos de PLA, que existem vários, né, tipo de PLA. Mais um vídeo não é sobre isso. Eu vou falar mais sobre PLA mais pra frente, né, que existem vários tipos de PLA. E eu vou querer testar um novo que saiu no mercado, que é um PLA flexível, né, chega a ser próximo aí ao TPU. Tá? Eu vou comprar um TPU também, falar sobre isso depois, tá? Mas o vídeo não é sobre isso. Poder de compra. Galera, então vamos fazer uma conversão básica. Tá? Se a gente for gastar, por exemplo, 100 reais brasileiro com 100 dólares americanos, se a gente for pegar o basicão. Por que eu vou pegar os 100 reais pra gente comparar? Tá? Então, pelo simples fato que a média nossa aqui de um filamento é em torno de 80 reais, como esse aqui, até 120, 130, 140, 150, mas eu vou usar o exemplo mais baixo, que é o PLA de 80 reais, que é esse aqui, o nosso, tá? Tem galera que compra PLA de 100 reais, 120, 130, dependendo do lugar que compra, né? Na internet, na Shopee, Mercado Livre, entre outras lojas aí, tá bom? Mas se a gente for fazer uma comparação, é que esse aqui eu pago mais barato porque é perto de onde eu moro, tá? Eu consigo ir lá comprar, eles me fazem mais barato, né? Mas se vocês forem pesquisar esse filamento aqui, tá em torno de 89 reais, 90 reais na Shopee, tá bom? Com frete grátis, tá? Eu vou lá porque normalmente eu já quero já na hora que eu preciso, de repente acabou o meu PLA, eu já mando mensagem, já busco e tal, tá? Mas aqui, ó, exemplo, 80 reais, tá? Vou pegar o exemplo dos 100 reais, que é o mais baixo, né? Mais ou menos o que eu teria que gastar. Mas vou usar o exemplo dos 100 reais, tá? Com 100 reais eu consigo comprar um filamento como esse aqui, básico, duas colinhas como essa aqui, duas colinhas, tá? Duas colinhas em média da mesa, né? Ela me custa em torno de 18, 19 reais, duas colas como essa daqui, tá? Cada cola vem em 100 ml, tá? Aproximadamente, tá bom? Então eu teria em torno de 200 ml de cola, tá? Então isso aqui é o que eu conseguiria gastar com 100 reais, tá? Me sobraria aqui em torno de R$1, tá? Então 80 reais, 19 reais, duas colinhas, tá? Eu gastaria 90 reais, eu gastaria aí basicamente 99 reais, me sobraria R$1. Aí você pensa assim, ah, tá bom. Não, tá bom não. Lembra que eu falei sobre poder de compra, né, galera? Então vamos lá, vamos falar sobre poder de compra americano, para vocês terem uma ideia, galera da conversão. Então, galerinha da conversão, aqui vai para vocês a questão dos 100 dólares americanos. O quanto o americano consegue gastar na empresa dele com 100 dólares. Vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arrumar aqui senão vai cair. E 7 filamentos. Vocês vão ver que esse filamento tem um pouquinho, porque eu já usei já bastante, mas eu peguei ele só para usar de exemplo, tá bom? Então, ó, eu conseguiria gastar com 100 dólares 7 filamentos como esse e sairia em torno, galera, de 80 e poucos dólares, quase 90 dólares, tá? Então eu conseguiria comprar os 7 filamentos mais a cola. Se a gente for fazer a conversão em dólar, né, do real pro dólar, duas colinhas dessa 19 reais, então ela fica em torno de 3 dólares e 67 centavos. Só que, lógico, lá poderia custar menos, tá? Que a gente tá só convertendo. Eu não tô falando do preço real da cola lá americana, tá? Ela pode ser um pouquinho até menos. Então eu conseguiria comprar duas colinhas ou até mais colas, dependendo. E eu conseguiria comprar também, eu até falei de um vídeo anterior sobre isso, essa simples plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha da mesa. É uma placa aqui, não vai aparecer para vocês, porque ela não vai aparecer a parte colorida, né? Aqui não vai por causa do vídeo. Mas eu comprei uma plaquinha como essa aqui para testar, né? Ela tem os dois lados, ó. Ela tem dois desenhos diferentes de cada lado, tá? Ela é bem colorida, mas no vídeo não tá mostrando para vocês porque por conta da luz, tá? Mas ela é bem coloridinha, né? Dá para vocês verem mais ou menos aí a base do desenho, tá? E quando eu imprimo, essa base do desenho sai no filamento, tá? Ela saiu colorida no filamento, então é bem legal isso.
Então com 100 dólares eu conseguiria comprar a plaquinha, a cola e mais 7 filamentos. Olha que legal, né? Olha que diferença. Nossa, por que será, né? Aí vocês pensam aí, a galera da conversão, né? Vamos gastar 100 dólares, vamos gastar 100 reais. Vamos. Olha a diferença. Essa é a diferença gritante do poder de compra americano, o poder de compra brasileiro. Isso eu não estou falando nem de alimento, tá? Não é nem de alimento. Se a gente for no mercado com 100 reais, você não volta com muita coisa. Se você for com 100 dólares no mercado americano, cara, você compra lá mais de 15, quase 20 itens, dependendo do que você for comprar. Se for comprar arroz, feijão, carne, então nem se fala. Os caras compram 3, 4 bandejinhas de carne. E não é carne de segunda qualidade não, é carne de primeira qualidade, tá? Você comprar lá um suco, um refrigerante, você comprar um monte de besteira, bolacha, biscoito. O poder de compra americano ele é muito alto. Então a galera que adora converter de dólar para real, então eu tô fazendo um exemplo da nossa empresa, tá? Então aqui ó, 7 filamentos dá quase 90 dólares. Até um pouquinho menos, eu acho, dá em torno de 80 e poucos dólares, 87 dólares se não me engano. E ainda sobraria bastante pro cara ainda gastar mais. Né, dependendo lá, às vezes até fazem promoção lá, o cara compra um monte de filamento e ainda ganha um. Né, ainda tem isso também. Então, o cara faz compra fidelidade lá, né? Então ele acaba ganhando. Eu vou deixar meio aqui do lado só para deixar esse exemplo, né, da galerinha da conversão. Alguns filamentos aqui eu usei demais, outros eu usei menos. Então aqui é só peguei para mostrar de exemplo para vocês, tá bom? Então antes vocês critiquem que uns tem mais, outros tem menos, tal. É que eu usei já bastante. O amarelo já tá quase acabando, tem que pensar em comprar outro. Né? O rosinha já usei bastante. O dourado também já usei bastante, tá? Eu só peguei o filamento aqui para mostrar para vocês o que vocês gastariam, tá? Em torno disso aí. Então tá, galerinha da conversão. Tô falando de PLA básico, tá? Tô falando de PLA, não é nem o mais caro. Não é nem o PLA que tem mais material, né? Aplicado. Então, assim, se a gente for usar, por exemplo, o ABS no Brasil ele está em torno de 55, 60 reais. Imagina quantos ABS você não consegue comprar lá nos Estados Unidos. Né? O ABS lá é mais barato ainda, mais barato do que o próprio PLA aqui. Né? Então você conseguiria comprar quase uns 10, se bobear uns 10, né? A ABS, né? Porque chega a ser mais barato. Né? O PETG também nem se fala, né? Pensando no PETG também é baratinho. Né? Então, galera, é isso aí, ó. TPU então, meu, lá o TPU não é nada. Eu vou comprar um TPU aqui, eu vou pagar em torno de 100 reais. Tá? Eu tô esperando uma empresa aí bem fabricar, né? Porque o TPU ele sai muito rápido. Né? A galera adora fazer capinha com ele e a gente vai testar isso também. Eu tô tentando comprar isso de uma empresa. A empresa, já tô em contato com a empresa. E a gente ia comprar o TPU deles, testar, vamos falar da empresa deles, vamos falar sobre o TPU, como é que funciona, vou fazer um vídeo sobre isso. Tá, mas aqui o vídeo é sobre poder de compra. Então para vocês aí que adoram converter real em moeda, é isso aqui ó. Real, eu consigo comprar um filamento. Dólar, consigo comprar 7. 7 filamentos, consigo comprar em dólar. Eu consigo comprar um filamento em real. Com 100 reais. 100 reais consigo comprar isso. Com 100 dólares consigo comprar isso. Ainda sobra muito mais para mesa, sobra muito mais para cola. Dependendo, eu consigo comprar até outros tipos de material. Consigo até comprar, até entre aqui, ó, metade ABS, metade PLA, metade PETG, entre outros materiais, TPU. Né? Eu conseguiria comprar meio a meio. E aí? Poder de compra. É isso aqui que acontece. Enquanto no Brasil eu consigo comprar no máximo um PLA. Se eu for comprar um PETG, é muito. Se eu for comprar um ABS, é muito. Né? Porque o ABS não chega. Bem, o ABS é em torno de 55, 60 reais, mesmo assim. Você acha que você conseguiria comprar um PETG, um ABS, um PLA? O americano consegue. Ele consegue comprar um material de cada. E ainda sobra bastante ainda. Enquanto nós, com 100 reais, a gente não sai disso aqui, ó. Eu não tô culpando direita, não tô culpando esquerda, não tô culpando ninguém. Tô falando sobre poder de compra. Então, enquanto a galerinha fica elogiando aí governo, entra ano, sai ano, entra governo, sai governo. Galera, enquanto a gente não mudar esse poder de compra, a gente não vai sair disso. Eu não tô falando nem de alimento.
tá? Eu tô falando de um custo de empresa. Olha isso aqui, ó, a diferença. A diferença é gritante em relação a que o americano ganha, em relação ao que o brasileiro ganha. A gente quer falar que o americano não tem um aumento desde 2009, né? Mas o poder de compra deles lá, ó, desde 2009 é alto. E o nosso? Desde o real. Desde o início do real, lá em 94. Né? Eu já tô com 40 anos basicamente, eu vou fazer 40 anos esse ano. Eu nunca vi esse poder de compra brasileiro aumentar. Eu nunca vi o brasileiro sair ganhando bem. Enquanto muita gente quer falar aí que um governo ajuda pobre, outro governo ajuda rico, o governo ajuda não sei quem, ajuda fulano, beltrano, ciclano. Nós brasileiros vamos viver com isso aqui, ó. Tô falando de custo, tô falando de poder de compra, tá? Não é questão de, entra ano, sai ano, vai aumentando o salário mínimo. Sim, vai aumentando o salário mínimo. Realmente tem que aumentar. É obrigatório o governo aumentar. Nessa aqui vem junto os altos custos. Né? Cada vez mais a gente pagando imposto, atrás de imposto. E eu não tô aqui criticando, não tô criticando o Lula, não tô criticando o Bolsonaro, não tô criticando ninguém. Tô falando sobre custos. Deixando isso bem claro no vídeo que essa aqui é a minha opinião. Tá? Então a galera que quiser criticar aí depois, pensa bem. Porque eu tô falando sobre poder de compra, não tô falando de governo de direita nem governo de esquerda. Tô falando sobre poder de compra, é o que a gente consegue comprar nesses últimos anos. Não adianta me falar que o governo atual tá ajudando quem não tá. Nem o governo anterior, muito menos. Nenhum. Nenhum governo. Vocês querem elogiar governo tal, elogia. Eu tô falando sobre poder de compra. Aqui não é sobre política, aqui é sobre poder de compra. Tá? Então não adianta vir com o Bolsonaro, não adianta vir com o Lula, não adianta vir com o Trump, não adianta vir com ninguém. Eu tô falando sobre poder de compra. Esse é o vídeo sobre hoje, sobre poder de compra, não é sobre política. Tô deixando bem claro que essa é a minha opinião, tá? Não tô aqui criticando o governo atual, não tô criticando o governo anterior, não tô criticando o governo nenhum. Poder de compra, essa é a diferença nossa para eles. Eles podem ter o salário congelado desde 2009, que a galerinha que adora dar risada sobre isso aí, que tá muito baixo, ai, poder de compra lá até hoje. Desde 2009. Vamos colocar desde 2009, já que o pessoal tá falando do congelamento do salário mínimo americano. Desde 2009 eles conseguem comprar tudo isso aqui. E nós, se a gente for fazer a comparação de 2009, é isso aqui. Então, você quer dar risada no poder americano de compra? Pesquisa vídeo sobre o poder de compra do carro. Pesquisa sobre o poder de compra, sobre o quanto o americano consegue gastar no mercado e o quanto você consegue gastar aqui no Brasil. Me fala sobre essa diferença. É legal converter moeda real em dólar, dólar em real, né? Mas na hora do poder de compra, é gritante, tá bom? Então essa é a minha opinião. Não estou criticando o governo, não estou criticando ninguém. Estou criticando o poder de compra. É o que a gente poderia comprar se o nosso poder de compra fosse alto. Né? O quanto custaria um filamento como esse se eu conseguisse ter poder de compra no Brasil? Quantas impressoras eu não poderia ter? Né? Eu gastei quase R$ 2.000 numa impressora 3D. É uma impressora boa, tá? Não estou falando uma impressora mais ou menos não. Lá para eles, uma impressorinha sai em torno de US$ 300. Então eles conseguiriam em uma semana conseguir comprar uma impressora à vista. Eu paguei a minha impressora em 10 meses. Porque a gente não tem poder de compra. Infelizmente, a gente tem que pagar em 10 meses, 10 meses, 11 meses, 12 meses, um ano e meio, 2 anos. Um carro, então nem se fala. Meu Deus do céu, quanto tempo você não consegue comprar? Eu tinha um carro, gastei 5 anos para poder pagar o carro. Lá o americano compra esse carro aí em questão de meses. Em meses ele paga, né? Porque lá é baixo. Né? Então não vou nem falar dos outros custos do carro. Né? Então o material aqui, ó, não é nada pra eles. Pra gente, é isso aqui, R$ 100. R$ 100, US$ 100. R$ 100, US$ 100. PLA básico. Não tô falando sobre PETG, não tô falando sobre outros materiais que eles conseguiriam comprar meio a meio. Né? Se quiser pegar 2 PLA, 2 PETG, 2 TPU, eles conseguem, a gente não. Infelizmente, é mais de R$ 100 um TPU. PETG, 70, 80, dependendo aí do PETG. ABS, 55, 60, 70. Dependendo do PETG, dependendo do ABS. Tá, tem empresas que é mais barato, tem empresas que é mais cara.
tá? Então, essa é a minha opinião, tá? Não tô criticando nenhum governo, deixando isso bem claro novamente, tá? Sobre o poder de compra americano e o poder de compra brasileiro. Essa é a diferença entre eles e a gente. Se vocês verem vídeos aí americanos, vocês conseguem ver que os caras têm umas prateleiras imensas, né? De corredor a corredor com muito enfilamento. É só vocês fazerem a conta, para o vídeo lá e faz a conta. Cada 7 filamentos, $100. E nem $100 não é, dá uns $87. Mas coloca aí a média. Vê quantos eles têm na prateleira. Vê quantos a gente tem aqui. Né? Óbvio, a empresa começou agora, 1 ano. A gente ainda tem, eu tenho já mais filamentos lá, guardado bonitinho. Mas o poder de compra deles é muito maior. O nosso gasto aqui é muito grande. Então fica aí para vocês pensarem, a galerinha que adora converter, né? Que só adora converter. Só converter é maravilhoso, né? Ficar dando risada que acha que é tudo igual. E não é. O poder de, na hora de fazer o poder de compra é esse aqui, ó. Essa é a diferença. Então tá? A galera que adora converter, pensa um pouquinho, tá? Não é sobre o governo de direita, não é sobre o governo de esquerda. É sobre o que eles conseguem comprar e o que a gente consegue comprar. Eu não vou nem falar de outras contas, porque ó, Deus me livre. Né? O poder de compra deles é muito alto. Tá? Então, quiser pesquisar aí sobre poder de compra americano com poder de compra brasileiro, vocês vão ver vários vídeos falando sobre isso, de outras empresas. E aqui eu estou dando exemplo da nossa empresa, tá? Então, galera, essa é a minha opinião, tá? Não estou criticando governo nenhum. Isso aqui é poder de compra, tá bom? Poder de compra. Então, fica a dica e até uma próxima. Fui!